abrir sua Bíblia comigo no Salmo de número 84. Se você tiver com a sua Bíblia, abra. Eu tenho pregado muito nos Salmos, eu gosto muito de cada um dos Salmos. Tem alguns que, obviamente, nos marcam bastante. E já tem uns dias que Deus falou muito comigo através desse Salmo, e eu gostaria de trazer uma palavra hoje para a sua vida. Salmo de número 84, a partir do verso de número 5. Se você já encontrou, acompanhe comigo, por gentileza, a leitura. Salmo de número 84, a partir do verso de número 5, diz assim: Como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Amém? Somente esses versos. Queridos, o Salmo de número 84, ele é um salmo que foi escrito provavelmente no período do exílio na Babilônia. Ele foi escrito provavelmente também pelos filhos de Corá. E este salmo ele vai celebrar a presença de Deus sobre Jerusalém, cidade onde foi construído o templo. O salmista, ele faz uma declaração de profundo anseio pela casa do Senhor. Se você lê o salmo desde o início, ele começa dizendo assim: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Ele vai dizer: até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, Rei meu. E ele diz: como são felizes os que habitam em sua casa. Então nós vemos que ele é um salmo onde o salmista aqui está declarando o seu apego, o seu desejo de estar na casa do Senhor. Por isso que é uma forte percepção de que esse texto foi escrito na época do exílio, onde eles estavam afastados de Jerusalém, afastados da casa do Senhor e dessa oportunidade de comunhão dentro da casa de Deus. A partir do verso que nós lemos, ele começa dizendo assim: como são felizes os que em ti encontram a sua força. Eu já queria fazer essa pergunta para você: de onde vem a sua força? Nesses dias que nós vivemos, nós precisamos ser fortes, sim ou não? Quantos sabem que precisam ser fortes? Mas o ponto é: qual é a origem da nossa força? A verdade é que há muitas pessoas lutando somente na força do seu braço. E um texto vai dizer assim que maldito é o homem que confia nos homens e que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto. O homem que confia na sua humanidade, na sua própria força, está dizendo que esse homem será como um arbusto no deserto, e não verá quando vier algum bem. O homem que confia em si próprio, ele não consegue notar, perceber quando algum bem vem até ele. E ele diz: habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Mas ele continua dizendo: bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ei, que a sua confiança esteja no Senhor. Não é na nossa força, é na força dele. Não é na nossa capacidade, mas é naquilo que Deus pode e quer fazer através de nós. Há pessoas que lutam apenas em sua própria força. E acredite, quando nós lutamos na nossa própria força, o resultado sempre vai ser uma grande fadiga espiritual. Quando nós tentamos resolver os nossos problemas na nossa própria força, isso causa uma grande fadiga espiritual. Você se cansa. Você conhece pessoas que você vai conversar com elas e ela fala assim: olha, eu estou tão cansado da minha vida. Eu estou tão cansado de tudo. Por quê? Porque ela está lutando na própria força. Provérbios no capítulo 3, verso de número 5 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele vai fazer o quê? Ele vai endireitar
as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. E isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Olha o resultado quando um homem confia os seus caminhos no Senhor. Quando ele não faz na própria força, quando ele não age, quando ele não está apoiado no seu próprio entendimento. Por que isso é importante? Porque muitas vezes, esse versículo aqui, quando diz que está apoiado no seu próprio entendimento, é uma pessoa cujo o estilo de vida, as escolhas, tudo na vida dela, gira em torno apenas das experiências que ela viveu. E quando a minha vida, as escolhas que eu faço, o meu destino, os meus projetos são embasados unicamente nas minhas próprias experiências, acredite, eu estou me privando de viver muitas coisas que Deus tem preparado para mim. Quantos estão entendendo isso aqui em nome de Jesus? Não é no meu entendimento, ou seja, não é na minha força, não é na minha capacidade, não é só na minha história, não é só nas minhas experiências. Eu vou me apoiar no Senhor, eu vou reconhecer Ele em todos os meus caminhos e Ele vai endireitar as minhas veredas. Fala assim comigo, é no Senhor. Fala forte, é no Senhor que eu vou confiar. A nossa força não vem da nossa capacidade, mas sim da nossa confiança em Deus. Esse texto de Deuteronômio, olha que texto poderoso. Deus diz assim: não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, repita comigo, lembrem-se do Senhor. Está muito fraco, fala assim, lembrem-se do Senhor. Lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois Ele é que lhes dá a capacidade de produzir riquezas. Ei, levanta sua mão direita aí. Eu profetizo, Deus vai te dar capacidade de produzir riquezas. Isso aqui é bíblico, eu não estou falando nada de mim mesmo, eu vou repetir. É Deus quem nos dá capacidade de produzir riquezas. Então eu quero dizer que Deus vai te dar capacidade para crescer, para multiplicar, para viver o favor dEle, para fazer os seus projetos saírem do papel, para viver todos os sonhos que Deus tem para você. Não é na sua capacidade, mas Deus vai te capacitar no poder dEle a fazer tudo aquilo que Ele te chamou para fazer. Ele diz, é Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados. Não é sobre nós, não é por causa de nós, mas é Deus em seus infalíveis planos. Ele diz, como são felizes os homens que em ti encontram sua força e que são o quê? Peregrinos de coração. No tempo do Velho Testamento, os israelitas faziam essas peregrinações regulares a Sião, Jerusalém. Era comum, nós vamos ver nós vemos a família de Ana, que descia todos os anos para o sacrifício. Nós vamos ver no próprio Novo Testamento a família de Jesus indo até Jerusalém ao templo. Então havia uma rotina, havia esse hábito dessa peregrinação para ir a Jerusalém, para adorar a Deus no templo e celebrar as festas religiosas. Isso fazia parte da cultura de Israel. Então o salmista está declarando que é algo que fazia parte da sua cultura, por isso que ele diz peregrinos de coração. Pelo menos uma vez por ano os israelitas deveriam ir a Jerusalém. Essa era a maior alegria de suas vidas. Eles amavam o tabernáculo de Deus, eles suspiravam pelos atos do Senhor. E entenda que o nosso coração deve ser nosso coração deve ser assim, o coração de um peregrino. A Bíblia diz em Filipenses 3:20 que a nossa cidadania está no céu. Fala assim para o seu irmão, a sua cidadania é do céu. De onde esperamos ansiosamente um Salvador, Senhor Jesus Cristo. Coração peregrino é entender qual é o nosso lugar. Nós não somos desse mundo, amém ou não amém? Amém ou não amém? Pregamos muito sobre nós não nos tornarmos um cristão sem sal, mas nós precisamos saber diferenciar que o mundo, quando eu digo é esse sistema, ele não deve nos influenciar. Nós devemos entender que nós somos cidadãos do céu. A nossa pátria está no céu. Quando eu entendo isso, eu vivo com o meu sistema de valores. Eu entendo que o meu sistema de valores não é desse mundo. Isso é sério, porque muitas vezes nós permitimos que o sistema, que os valores e princípios do mundo influenciem
as nossas escolhas, as nossas decisões. Por isso que a Bíblia diz: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Ser peregrino de coração é buscar a presença de Deus acima de qualquer coisa. E ele começa, e aqui começa a minha pregação: ao passarem pelo Vale de Baca, faz dele um lugar de fontes. O Vale de Baca também é conhecido como Vale de Lágrimas. E é um lugar de impossibilidades. É um lugar de impossibilidades humanas e de providência divina. Todos nós passamos por momentos de impossibilidades. Quando já passaram por momentos assim, onde você falou assim: não sei o que fazer? Todos nós, né? Nos vimos em algum contexto onde as nossas opções são poucas. E o Vale de Baca, ele representa exatamente isso. Um momento de impossibilidade. E entenda que nossas batalhas até podem deixar marcas em nós, mas nós devemos ser definidos pelo nosso propósito. Nós temos coisas que nos marcaram na vida, nós temos coisas que nos deixaram cicatrizes, mas veja a escolha que Paulo fez. Paulo, ele diz assim que carrego no corpo as marcas do Evangelho. Esse foi o nome que Paulo deu para as coisas que ele sofreu. Esse é o nome que você deve dar para as coisas que você sofreu na vida. Eu carrego no corpo, eu carrego na minha alma, eu carrego na minha história as marcas do Evangelho. Essa é a escolha que você pode fazer. Você pode dar um nome para a sua história, para os seus problemas, para as suas perdas, para as suas dificuldades, para as suas guerras, para os seus traumas. O que quer que seja que tenha te marcado, que tenha te ferido, ressignifique. Isso pode parecer nos nossos dias um jargão muito vazio, mas acredite, isso é libertador. Porque quando nós olhamos para a nossa alma e vemos aquela coisa feia que nós queremos esconder do mundo, mas quando nós decidimos pegar isso e entregar em Cristo, aquilo que nos marcou de alguma maneira em Cristo Jesus, ganha um novo significado. Veja a cruz era para ser a vergonha, era para ser um símbolo da humilhação. Hoje nós olhamos para a cruz e enxergamos o que nela? A nossa redenção, o preço que foi pago em nosso favor. Quando olhamos para a cruz, os romanos viam: estamos humilhando e envergonhando um homem que se achava acima dos outros em Israel. Nós olhamos para a cruz e vemos: foi nela que nós somos libertos, foi através dela que o nosso preço foi pago. Na cruz do Calvário, o Rei dos Reis morreu em nosso favor e nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Qual é a sua história? Qual é o nome que você dá para aquilo que te aconteceu? O que fazemos com as nossas experiências ruins? Muitas vezes nós criamos monumentos em torno das nossas feridas. É o nosso assunto predileto. As coisas ruins que me aconteceu é o meu assunto predileto. Sempre que eu tenho uma oportunidade, pastor, eu quero contar as coisas ruins que me aconteceram. Pode parecer até clichê demais, mas você pode transformar essas suas histórias ruins em testemunho. Você pode transformar as feridas em testemunhos. Você pode transformar aquilo que te machucou em uma, como Paulo vai falar, carrego no meu corpo as marcas do Evangelho. E quando nós vencemos uma batalha em determinada área, nós nos tornamos autoridade naquilo que nós vencemos. Eu quero profetizar: qualquer que seja a área da sua vida onde você tem enfrentado o desafio, você vai superar e você vai ser um testemunho do que Deus pode fazer. Lázaro é aquele homem que morreu, e quando ele ressuscita, a Bíblia diz que todos iam até Betânia para ver o homem que havia sido ressuscitado. Lázaro não era mais uma pessoa qualquer. Ele agora era um testemunho vivo do poder de Deus. Você é um testemunho vivo do poder de Deus. Por isso, transforme o seu ambiente por meio da fé. Transforme a sua história através de palavras proféticas. Nós não podemos ser vencidos pela dor. Como eu falei, feridas até podem contar um pouco da nossa história. Feridas até podem dizer o que nos aconteceu, mas as promessas e os propósitos de Deus devem definir quem somos. Você não vai ser aquela pessoa que foi traumatizada. Você não vai ser aquele que
herdeiro do câncer, teve câncer na família, você vai ter também. Você não vai ser o endividado, você não vai ser aquele que vai morrer quebrado porque aconteceu com seus pais. Você não vai ser alguém que vai se separar porque na sua família teve divórcio. Você vai ser alguém que vai contar uma história nova. Você vai ser alguém que vai viver debaixo do favor de Deus. Agora, é importante uma coisa, querido. Você não empoderar as suas mágoas. Por que eu estou falando isso? Um exemplo bíblico claro disso é Esaú. Esaú é um homem que era o primogênito, vendeu o seu direito de primogenitura, trocou por um prato de lentilhas, não valorizou aquilo que estava sobre ele, desprezou. E a Bíblia vai falar assim que Jacó, eu vou encurtar para não demorar demais, Jacó se junta com a mãe, engana Isaac, Jacó recebe a bênção. E a Bíblia fala que Esaú vai buscar o pai, ele chega com a caça e fala assim: pai, trouxe aqui a caça, me abençoa. O pai fala assim, o Isaac fica perturbado, a Bíblia vai dizer. Ele já estava cego, então ele fica perturbado. Como eu acabei de abençoar, o que está acontecendo? O homem ficou perdido. Quando ele percebe o que aconteceu, a Bíblia vai falar assim que Esaú buscou com lágrimas. Ele fala assim: pai, não sobrou nada para mim. O pai fala: eu não tenho nada para te dar. Eu já dei tudo que tinha que ser dado, eu entreguei para o seu irmão, não tenho nada para você. E a Bíblia vai falar que depois disso, um desejo homicida tomou conta de Esaú. Esaú vai se tornar um homem extremamente amargurado. A Bíblia diz que ele se junta, quando ele descobre que os pais não queriam que ele se casasse com mulher de um determinado povo, ele fala: opa, não, eles não querem que eu me case, pois agora eu vou me casar. Vem cá que eu quero me casar. Exatamente. Ele faz de tudo para magoar, para ferir os pais. Por quê? Rancor, mágoa. Agora existe uma questão importante: perdão e mágoa, ambos são decisões. Vou repetir: perdão e mágoa, ambos são decisões. Ah, pastor, não senti de perdoar. Vou entrar nisso agora não, vou me adiantar não. Perdão, viver, Jesus estava na cruz. E ele olhou para os seus algozes, aqueles que o ofendiam, que cuspiam, que o agrediam, e ele falou assim: pai, perdoa. Viver sob o prisma da mágoa ou do perdão é uma decisão sua. Ei, tome essa decisão hoje. Por quê? Porque muitas vezes nós ficamos presos, falta de perdão, mágoas, feridas não curadas. Há tantas coisas que agem como âncoras na nossa vida. Acredite, essas coisas são âncoras. Imagine que sua vida é um barco. Quando a âncora está lançada, o que acontece com o barco? Ele estaciona, né? Sim ou não? Ele fica estacionado. E tem gente que está assim, tentando sair do lugar. Ela está achando que a vida dela está progredindo, mas ela está girando em torno da âncora que está presa. A âncora está lançada e ela está aqui, ó, jurando que está se mexendo. Mas a vida dela está fazendo apenas isso aqui, ó, ao redor da âncora. Por quê? Porque existe algo prendendo, existe algo limitando, existe algo impedindo o avanço. Ei, é noite de deixar para trás tudo aquilo que te impede. Larga a âncora, larga a mágoa, larga a ferida, larga o passado doloroso. Por quê? Porque quando você se desfaz do seu passado, você pode avançar para as coisas maiores, para as promessas que Deus tem para a sua vida. Quantos aqui tem promessa aqui em nome de Jesus? Então, querido, deixe para trás tudo aquilo que te fere, tudo aquilo que impede você de viver o propósito que Deus tem para a sua vida. Paulo, ele diz para Timóteo assim: Timóteo, eu lhe dou essa instrução. Olha que poderoso. Segundo as profecias proferidas ao seu respeito, Timóteo tinha promessas proferidas ao respeito dele. Então, Paulo o diz assim, ó: segundo as profecias já proferidas para você, seguindo-as. Seguindo o quê? As profecias, as palavras proféticas que haviam sido liberadas. Combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Isso aqui eu quero fazer apenas um parêntese. Por que as pessoas naufragam na fé? O que faz as pessoas afundarem? Porque elas rejeitam a fé e a boa consciência. Isso está totalmente ligado aos nossos pensamentos.
As pessoas deixam de avançar, elas naufragam na fé, porque elas ficam presas em pensamentos de derrota. Elas não perseguem aquilo que Deus disse ao respeito delas. E é interessante pensar isso, porque a instrução que Paulo dá para Timóteo é: você tem uma palavra que foi liberada sobre você, então você tem uma responsabilidade de buscar viver aquilo que um dia foi dito ao seu respeito. Agora, Deus prometeu algo, Ele vai cumprir? Amém ou não amém? Ele vai cumprir. A palavra de Deus, Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Mas acredite, e existem casos bíblicos aqui que isso aqui daria uma outra pregação, de homens que perderam a oportunidade de viver uma palavra, por causa das escolhas que fez no caminho. Então, a promessa de Deus não tira de mim a responsabilidade para me alinhar com aquilo que Ele está falando sobre mim. Eu quero rapidamente dar um exemplo, que quando houve a divisão das tribos, e esse texto sempre me chocou muito, sempre me chamou muita atenção. E quando Deus estava tirando as 10 tribos de Roboão, e havia sido chamado Jeroboão, olha a palavra que foi dita para ele: eu vou dar a você uma dinastia tão permanente quanto a que dei para Davi. A promessa que esse homem havia recebido era: eu vou fazer algo na sua vida semelhante ao que fiz na vida de Davi. Só que aquele homem coloca os cavalos na frente dos bois. Os carros na frente dos bois, né? Obrigado, pastor, bispo. Bota os carros na frente dos bois. Ele não queria que o povo subisse a Jerusalém para sacrificar. Então ele cria lá uma escultura e diz para o povo: está aqui o Deus que tirou vocês do Egito, adore a Ele. Por causa desse homem, porque ele não se apegou a uma promessa que Deus havia feito para ele, todas as 10 tribos foram empurradas para o pecado, para a idolatria. Depois você lê. O vale de Baca é um lugar de passagem, mas o texto diz que aqueles que passam por ele faz dele um lugar de fontes. Entenda que transformar um ambiente é um poder reservado para pessoas espirituais. Quando diz que esses homens, que você tem esse poder de transformar o vale de Baca, isso é uma capacidade para homens, para mulheres espirituais. Por quê? Porque existem cristãos que são carnais e pessoas que são almáticas. Pessoas carnais são pessoas totalmente entregues aos seus impulsos e desejos. São pessoas entregues a vícios, pecados. Essas pessoas estão afastadas de Deus. Pessoas carnais que não estão preocupadas em ter um relacionamento com Deus. E nós temos na Bíblia inúmeros exemplos de reis que chegaram ao ponto de sacrificar os próprios filhos. Pessoas carnais. Agora existem também pessoas almáticas. Pessoas que idolatram os seus sentimentos. Elas confundem os sinais constantemente. Elas estão sempre procurando algum misticismo no seu relacionamento com Deus. Misticismo no seu relacionamento com Deus. E talvez o maior exemplo bíblico desse tipo de pessoa seja o próprio Saul. Almático. Ele idolatrava, ele tinha um culto aos sentimentos dele. Ele ficou enciumado porque as mulheres começaram a cantar que Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares, e aquele homem começa a agir totalmente baseado no seu ciúme, na sua inveja. As suas decisões não eram mais de um homem coerente, não. O que o guiava era o ódio que ele passou a nutrir de Davi. Tem uma frase que eu não sei se é exatamente do pastor Cote, provavelmente ele vai dizer assim, que hoje as pessoas são fiéis aos seus sentimentos em detrimento dos seus princípios. E eu vou parafrasear ele dizendo que hoje as pessoas são mais fiéis aos seus sentimentos do que às suas alianças. Você fica vendo aí o mundo dos famosos, casamentos que duram um mês. Pessoas que casam, mas elas são mais fiéis aos seus sentimentos do que a uma aliança que foi feita em um determinado momento. Pessoas que idolatram aquilo que elas estão sentindo. Eu não estou me sentindo bem. A cultura do mundo diz: siga seu coração para ser feliz. A cultura bíblica, a cultura do reino diz: guarde o seu coração. A cultura do mundo diz: vai para onde o seu coração mandar.
a Bíblia nos ensina: guarda o teu coração, porque dele depende toda a sua vida. Em Jeremias capítulo 17, o verso 9 diz assim, que o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Fica aí seguindo seu coração. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examino a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Ei, proteja o seu coração dos enganos. Proteja o seu coração das cobiças, dos impulsos. Tem gente que idolatra os sentimentos dela. Eu vou separar porque eu não estou me sentindo mais feliz. Eu vou sair do emprego porque eu não vou adorar esse culto que eu não senti de Deus. Eu não vou hoje para a igreja porque eu não senti de Deus. Fala para o seu irmão assim: guarda o coração. Pessoas carnais, pessoas almáticas e pessoas espirituais. Quem é que tem poder de transformar o vale de Baca em um vale de manancial, em um lugar de fontes? Pessoas espirituais, pessoas que são conduzidas pela palavra de Deus. Elas são movidas por princípios e não por sentimentos. Veja um exemplo bíblico de Davi. Davi, quando estava fugindo, a Bíblia diz que ele teve uma oportunidade de tirar a vida de Saul. Para Davi era muito conveniente que Saul morresse naquele momento, era mais fácil. Se você ver a história de Davi, em todos os momentos onde ele teve a oportunidade, a vida dele ficaria muito mais fácil. Mas Davi não age por aquilo que ele estava sentindo, por aquilo que ele estava vendo. Ele falava assim: olha como era o princípio acima de qualquer coisa: longe de mim tocar no ungido do Senhor. Davi estava colocando o seu princípio acima da sua conveniência. E isso é ser cristão. Ser cristão é colocar os princípios, os valores do reino acima dos meus achismos, acima das minhas conveniências, acima daquilo que é mais fácil. É assim que eu represento aquilo que está escrito em Mateus capítulo 5, ser o sal da terra e a luz do mundo. É quando os meus princípios e valores estão acima daquilo que é mais fácil, daquilo que é mais conveniente, daquilo que é mais confortável. Isso é ser cristão. Isso foi o que Jesus fez. Jesus, quando estava no Getsemane, ele foi colocado em xeque. No Getsemane, Jesus estava lá, no momento, ele estava em xeque. Ele podia, o diabo ficou tentando, lá no Getsemane, Jesus tomou a decisão: Pai, se possível for, passe de mim este cálice. Todavia, não seja feito a minha vontade, mas a sua. Pessoas espirituais, elas têm o poder de transformar o ambiente ao seu redor. Veja, quando Davi chegou no campo de batalha, eu acho isso fantástico também. 40 dias, Golias estava afrontando Israel. 40 dias, ele lançava, a Bíblia diz, o seu desafio habitual. Então, quando chega Davi, ele ouve o desafio. E a Bíblia vai falar que ele começa a ficar inquirindo um ao outro: o que vai ganhar, como é que é essa história. E eu acho fantástico que aquelas palavras de Davi vão chegar no rei, e eu imagino o burburinho, o movimento que aquele menino causou por causa da posição dele, o discurso dele diante de Golias. A nação, o exército inteiro só falava do seu medo, do tamanho do gigante, do tamanho do desafio. Então Davi aparece e começa a focar na recompensa, começa a perguntar o que vai ganhar. Davi, ele muda o ambiente. A história agora não é sobre um gigante que está afrontando, mas é sobre um rapaz que está pronto para desafiar o gigante. Esse é o poder de alguém que se move, de transformar o ambiente. Querido, no seu trabalho, quem é você? No seu trabalho, você é quem? Aquele que quando chega, o que acontece quando você chega? Quando um cristão chega no ambiente, as piadinhas imorais têm que acabar. A fofoca tem que acabar. Quando um cristão chega no ambiente, a tristeza tem que acabar. Mas tem crente que quando chega, parece que o velório chegou junto, né? Acabou o ambiente, acabou a alegria. Qual a atmosfera que nós carregamos? Nenhum lugar vai ficar da mesma forma depois de você. Você pode profetizar isso aí sobre seu irmão. Fala assim: nenhum ambiente
vai ficar da mesma forma depois de você. Profetiza para o outro lado, fala assim: nenhum lugar vai ficar do mesmo jeito depois que você chegar. Por quê? Porque você vai ser alguém que carrega uma atmosfera de transformação, de libertação, de cura. Ei, faça das suas guerras, dos seus traumas, uma fonte para que as pessoas possam crer em um Deus poderoso. O nosso ambiente pode ser negativo, mas nós carregamos a atmosfera do céu. Transforme a sua história através da fé. Eu quero concluir. Deus vai te usar para transformar tudo ao seu redor. Você vai ser, querido, em nome de Jesus, um instrumento de cura, de libertação. Você vai ser um instrumento de milagre. No seu trabalho, você vai ser alguém que carrega uma atmosfera onde tudo é possível ao que crer. O texto diz assim, que prosseguem o caminho de força em força. Eu amo esse texto. De força em força. Até que cada um se apresente a Deus em Sião. Para cada batalha nova, Deus tem uma nova porção de força para você. Para cada desafio novo que você tem, existe uma nova porção de força que Deus está mandando para você. É de força em força. Pastor, como? Eu estou me sentindo tão fraco. Quem disse que a fonte da sua força é você mesmo? Paulo diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes ele diz: roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse o quê? Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, eu me regozijo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. E ele termina dizendo: pois quando sou fraco, é que eu sou forte. Repita isso assim: quando eu sou fraco, está muito fraco. Fala forte, fala assim: quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Porque o poder de Deus, querida, se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Se coloque de pé. É em suas impossibilidades que Deus está trabalhando. O vale de Baca não é o lugar da sua morte, mas o lugar da sua dependência. Vou repetir: o vale de Baca, ele não representa um lugar da sua morte. Você pode estar justamente nesse momento passando por um vale. Você pode justamente nesse momento estar passando por uma batalha, por um desafio. Mas é nesse lugar de batalha, nesse lugar do seu desafio, que Deus quer te usar para transformar o que está ao seu redor. O vale de Baca não é sobre confiar em si mesmo. Não no sentido do eu me basto, entenda? Mas sobre a minha confiança em Cristo. Pessoas espirituais transformam o seu lugar de dor, elas transformam o seu lugar de sofrimento, seu lugar de lágrimas, em um lugar de quê? De fontes. Hoje, querido, você pode decidir transformar a sua história. O Vale de Baca, ele tem uma característica que é a aridez. A falta de opções. E para você, talvez aqui essa noite, esse seja um momento assim: pastor, eu estou sem escolha, eu estou sem opções. A luta é maior, a enfermidade é maior, eu me vejo cercado de impossibilidades. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É quando nós nos tornamos totalmente dependentes dele, que o poder dele se aperfeiçoa em nós. A Bíblia diz que as pessoas, olha que algo poderoso. O texto que nós lemos
que ao passarem, como são felizes os que em ti encontram a sua força. Ei, hoje você pode encontrar a sua força em Deus. E ele diz que esses homens que têm esse encontro, eles têm o poder que ao passarem pelo lugar, pelo vale de lágrimas, pelo vale de Baca, faz dele um lugar de fonte, faz dele um lugar de manancial. É o poder de transformar o seu ambiente, sua casa, seu casamento, sua vida profissional. Você não precisa achar que tudo que você está vivendo é um ponto final. Mas você pode, pela fé, mudar totalmente a sua história. Esse é o poder da fé. Jesus encontrou pessoas, e quando aquelas pessoas estavam com uma sentença de vida, qual que era? Um homem que estava paralítico há 38 anos, era uma sentença de vida para aquele homem, passou a vida toda se rastejando, tentando chegar num tanque. Quando Jesus chega até ele e fala assim: você quer ser curado? O homem: Senhor, eu quero, mas toda vez que as águas se agitam, vai lá, alguém passa na minha frente. A Bíblia diz que Jesus estendeu a mão, e aquele homem se levantou. A vida daquele homem foi mudada. Uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo constante, um fluxo de sangue. Uma mulher que era uma pária, uma rejeitada pela sociedade. Quando ela tem um encontro, ela toca na orla, então ela é curada. A história dela mudou, sim ou não? Fraco, sim ou não? Você crê que a sua história pode ser mudada em nome de Jesus? Você crê que a sua vida pode ser transformada em nome de Jesus? Quantos crê isso aqui em nome de Jesus? Então comece a transformar, comece a orar com fé. Eu quero que você feche seus olhos, levante suas mãos, e nesse momento profetize sobre a sua vida, sobre a sua casa. Declare uma mudança de sorte, declare uma mudança de história. Encontre a sua força em Cristo nessa noite. Pastor, eu não sei como orar. Então se derrame, chore, se derrame na presença do Senhor, se expresse de alguma maneira. Pai, nessa hora eu oro pela tua igreja, eu oro por aqueles que estão aqui enfraquecidos, eu oro por aqueles que estão aqui nesse momento, em um momento de impossibilidades. Eu intercedo nesse momento por aqueles que estão passando pelo seu vale de Baca, pelo seu vale de lágrimas. Meu Deus, a Bíblia diz que os homens que passam pelo vale de Baca o transformam em um lugar de fontes, e eles vão prosseguir de força em força. Senhor, nessa noite renova as forças, dá um novo ânimo, renova nessa noite a fé, renova nessa noite a esperança. Meu Deus, aquilo que tem minado as expectativas, aquilo que tem roubado a confiança em Ti, nós rejeitamos nessa hora. Nós queremos declarar que a nossa confiança está no Senhor, a nossa dependência está no Senhor. Nós cremos que vamos atravessar. Ei, profetiza isso sobre a sua família, profetiza isso no seu casamento. Nós vamos atravessar. Esse vale é um lugar de passagem. Você não está preso em um lugar definitivo de morte, de sequidão, não. Existe um manancial, existe uma fonte, existe algo que Deus vai derramar sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo que a sua história vai ser mudada. Deus está arrancando todo luto, Deus está arrancando de você hoje todo trauma. Não seja almático, não seja dominado pelos seus sentimentos. Decida nessa noite ouvir a voz de Cristo, decida nessa noite seguir o Evangelho. Eu tenho um guia, eu tenho um Pai nos céus, Ele está guiando os meus passos, Ele está guiando no caminho. Eu profetizo que Ele está cuidando de você hoje. Sinta o toque do Espírito Santo agora onde você está. Sinta o toque do Espírito Santo onde você está. Comece a profetizar. Abra sua boca e seja profeta. Abra sua boca e profetize uma mudança de sorte, uma mudança na tua história. Deus está arrancando agora as feridas. Existe um milagre, existe um bálsamo de Gileade nesse lugar. Existe refrigério para a sua vida. Adore ao Senhor por um momento.